Então, bom dia a todos. Muito obrigada a todos pela participação. Estou vendo que nosso quórum está bastante alto. Obrigada ali pelo pessoal do laboratório, por estar também participando nessa defesa. Então, no dia de hoje, a gente está reunida, né, para a defesa do TCC de Cirilo Ernesto Tumeleiro Neto. Eu agradeço à banca, né, o Dr. Lourenço, o professor Rodrigo, pela disponibilidade, até pelo pouco tempo que a gente teve, né, vocês tiveram para fazer a avaliação do texto. Agradeço bastante essa disponibilidade. E pela prontificação para nos ajudar, né? O Cirilo precisava apresentar antes do dia 3. Então, eu agradeço realmente a disponibilidade de vocês. Então, dando início aos trabalhos, estamos aqui reunidos hoje para avaliar o trabalho de conclusão de curso de Cirilo Tumeleiro Neto, trabalho requisito para integralização do curso de Engenharia de Materiais. Esse trabalho se intitula Estudo Piloto para Elaboração do Scoping Review, com ênfase em Retrieval Analysis de ácido de artroplastia de próteses de quadril. Esse trabalho foi orientado por mim e orientado pelo professor Daniel Araújo Fernandes. Então, Cirilo, a partir de agora, você tem 30 minutos para fazer a sua explanação. Boa sorte e agora é com você. Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Eu vou só aqui desativar o som. Foi? Então, bom dia a todos. Meu nome é Cirilo Ernesto Tumeleiro Neto e essa apresentação será a defesa do meu trabalho de conclusão de curso, que se intitula Estudo Piloto para Elaboração de Scoping Review, com ênfase em retrieval-análises de hastes de artroplastia total de quadril. Este trabalho foi orientado pela professora Patrícia Ortega Cubilhos e co-orientado pelo professor Daniel Araújo Fernandes. Para dar uma introdução neste trabalho, primeiramente eu gostaria de apresentar um pouco da justificativa deste trabalho. O KINAEX, que é o primeiro centro de pesquisa de retrieval análises do Brasil, informou que havia uma necessidade de coletar informações sobre quais eram as técnicas ou métodos de análise experimental que eram aplicados em hastes de artroplastia total de quadril ao redor do mundo, né? Portanto, esse trabalho foi criado, então, para realizar uma pesquisa na literatura disponível, né? De quais são as análises experimentais realizadas ao redor do mundo na investigação de hastes explantadas de artroplastia total de quadril, através da realização de uma Scoping Review. Todos esses conceitos serão melhor abordados, né, ao longo desse trabalho, então, para que a gente possa ter um melhor entendimento. Portanto, foi estabelecido como objetivo geral deste trabalho pesquisar quais são os métodos de análise experimental utilizados em retrieval análises, né, de hastes de artroplastia total de quadril, citados na literatura, através de um estudo piloto realizado em uma Scoping Review. Como objetivos específicos, então, foram estabelecidos o desenvolvimento de um protocolo de uma Scoping Review, que tem como principal ponto o estabelecimento de três questões: a questão de pesquisa, os critérios de elegibilidade e os mecanismos de busca. Estes conceitos também serão melhor abordados ao longo, né, do trabalho. Como objetivo específico também foi, então, estabelecido pesquisar quais eram os artigos publicados sobre retrieval análises de hastes de artroplastia total de quadril em 3 bases de dados distintas. Neste caso, foram utilizadas as bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science. Com o próximo objetivo, então, foi realizar a seleção de quais os artigos que foram encontrados nessas bases de dados que fariam parte desse estudo piloto, né? A partir dos critérios de elegibilidade que foram primeiramente estabelecidos no protocolo. E, por último, foi, então, desenvolvida uma tabela para realizar a extração e a catalogação dos dados que foram extraídos dos artigos selecionados, que são pertinentes à questão de pesquisa, que foi elaborada no protocolo,
e realizar, então, por fim, uma análise crítica, né, das informações que foram extraídas destas publicações, a partir dessa tabela. Para realizar, então, assim, para que possamos ter uma melhor noção dos conceitos, né, que são abordados neste trabalho, gostaria de apresentar aqui, então, alguns dos conceitos, que são, primeiramente, a artroplastia total de quadril. A artroplastia é definida como a substituição de uma articulação danificada por uma articulação artificial. No caso da artroplastia total de quadril, é realizada a remoção da cabeça e do colo femoral e a inserção dos componentes do implante em um canal artificial criado na região medular e na região acetabular. A cirurgia de revisão. Apesar de ser um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados no mundo, ainda existe uma taxa muito alta de cirurgias de revisão, que consiste no quê? Consiste na remoção de uma ou de todas as partes do implante original e na substituição desse implante por peças novas. O que leva à necessidade da realização dessa cirurgia de revisão são que essas próteses, né, as próteses de artroplastia total de quadril, elas estão constantemente expostas a esforços estáticos e cíclicos, em conjunto com os fluidos corporais humanos, o que pode levar, então, a um desgaste, a corrosão e a significativa degradação destes implantes. Então, para realizar um estudo, né, dessas próteses que são removidas dos pacientes devido a diversas razões, como, por exemplo, a corrosão e o desgaste dessas próteses, é então realizada o que é chamado de retrieval analysis. Retrieval analysis é a análise dos mecanismos de danos e falhas em dispositivos médicos especificamente. Este tipo de análise tem a finalidade de obter informações para o desenvolvimento de novos dispositivos médicos e para a otimização daqueles já existentes. A partir do quê? A partir do fornecimento de informações clínicas, tanto do paciente quanto do implante, para a realização, então, de um estudo do desempenho dessa prótese e para, então, a avaliação de possíveis melhorias que essa prótese possa obter. Uma das normas, a Retrieval Analysis possui diversas normas, como a norma ISO e a norma ASTM. Porém, a norma que foi utilizada para a elaboração desse trabalho como norma principal foi a norma técnica ASTM F56119, que é a Standard Practice for Retrieval and Analysis of Medical Devices and Associated Tissues and Fluids. Essa norma foi a norma escolhida porque ela tem um enfoque maior na documentação, no procedimento de realização de análises experimentais, que é, então, o foco deste trabalho, né? Essa norma, então, estabelece que a realização de uma retrieval análise ela é realizada em 3 estágios. O primeiro e o segundo estágio consiste, né, nos ensaios não destrutivos, onde é realizada, então, a descrição do dispositivo e análises macroscópicas e inspeções visuais. No segundo estágio é realizado, então, um registro fotográfico, né, dessas hastes e um exame óptico dessa fratura, de uma possível fratura, com a utilização, por exemplo, de um equipamento conhecido como estereoscópio, e também da realização de microscopia eletrônica de varredura, para verificação, por exemplo, do mecanismo de fratura, né, presente. Então, por último, o terceiro estágio consiste, então, nos ensaios destrutivos, em que são realizadas outras análises microscópicas, análises metalográficas, como, por exemplo, a realização de identificação do tamanho de grão ou das fases presentes neste dispositivo médico. Então, aqui, em retrieval analysis, ela pode ser uma análise de retrieval, né? Uma retrieval analysis pode ser dividida, então, em 4 principais etapas, sendo
o registro, né, das características e parâmetros do implante a partir de informações muitas vezes disponibilizadas pelo próprio fabricante e de um registro fotográfico, a realização de análise macrográfica de dano das superfícies do implante, com a realização de inspeção visual e muitas vezes a aplicação de uma técnica de caracterização de severidade de danos, que seria uma escala de pontuação, né, conhecida como método de Goldberg ou como método de Bryant, análise dos possíveis mecanismos de danos e falhas presentes com a realização de microscopia eletrônica de varredura, e por último, então, como eu comentei anteriormente, a realização da análise das características físico-químicas e microestruturais dos implantes com a aplicação de técnicas como microscopia óptica ou entre outras. Por último, eu gostaria de abordar um pouquinho aqui a diferença entre uma scoping review e uma revisão sistemática. O JBI, que é o Joanna Briggs Institute, ele define duas grandes vertentes de revisões. A revisão sistemática, que responde questões sobre a eficácia de uma intervenção específica para uma condição particular. E a realização de uma revisão sistemática prevê necessariamente a realização de meta-análise, que é então a verificação das informações que são levantadas nesta revisão. Já uma scoping review, ela busca determinar a extensão e o volume, ou seja, a quantidade de literatura disponível sobre um determinado tópico, dando uma visão mais geral dos enfoques nos estudos. Uma vez que nós gostaríamos de verificar, né, quais eram os métodos experimentais utilizados por pesquisadores ao redor do mundo em hastes de artroplastia total de quadril. Como este é uma questão um tanto quanto ampla, o método de scoping review foi o método selecionado para a elaboração, então, deste trabalho. A realização, então, de uma scoping review, né, como eu comentei anteriormente, prevê o desenvolvimento de um protocolo em que são estabelecidos 3 principais pontos: a questão de pesquisa, os critérios de elegibilidade e o mecanismo de busca. Para um melhor entendimento de como funciona a elaboração de um protocolo de uma scoping review, estes conceitos aqui serão explicados ao longo do desenvolvimento metodológico deste trabalho. Então, eu utilizarei este trabalho, né, como exemplo para explicar um pouco mais sobre o desenvolvimento de um protocolo de uma scoping review. Portanto, primeiramente, para o desenvolvimento do protocolo, temos o estabelecimento da questão de pesquisa, onde essa questão de pesquisa ela deve ser definida, então, para orientar e direcionar o desenvolvimento, né, deste trabalho e dos critérios de elegibilidade. Portanto, para este trabalho em específico, a questão de pesquisa estabelecida foi: quais são os métodos experimentais mencionados em publicações de retrivoanálises de hastes de artroplastia total de quadril? Então, essa questão ela busca ampliar ao máximo o possível escopo desse trabalho, porém mantendo a essência da questão, que seriam as análises, os métodos experimentais em hastes de ATQ. Segundamente, então, na segunda etapa de desenvolvimento de um protocolo, devem então ser estabelecidos os critérios de elegibilidade. Os critérios de elegibilidade são divididos em 4 principais pontos, que são os participantes, os conceitos, o contexto e os tipos de fontes. Primeiramente, então, deve ser estabelecido os critérios de elegibilidade para os participantes. Isso determina, então, qual será o objeto de estudo do trabalho. No caso deste trabalho, então, foi estabelecido como critério de inclusão, né, para a realização deste estudo, hastes de artroplastia total de quadril que foram implantadas de pacientes humanos. Segundamente, então, como um critério de elegibilidade dos conceitos, né? Então, o critério de elegibilidade de conceitos estabelece qual assunto, né, o artigo analisado deve abordar para ser incluído na revisão.
Portanto, foi estabelecido como conceito estudos de retrieval analysis, em que informações como propriedades mecânicas, físicas ou químicas sobre as hastes de artroplastia total de quadril explantadas foram coletadas por meio de uma análise experimental. O critério de elegibilidade contexto diz respeito, então, às condições em que os participantes do estudo devem estar inseridos, uma vez que nós gostaríamos de manter essa pesquisa o mais abrangente possível, não foram estabelecidas restrições quanto à localização geográfica, fatores socioeconômicos, sexo, etnia ou idade dos participantes. Por último, foi então estabelecido nos critérios de elegibilidade os tipos de fonte, ou seja, quais tipos de estudos seriam inseridos nesta revisão. Foram classificados, então, como um critério de elegibilidade somente para inclusão artigos científicos, relatos de intervenções, séries de caso, relatos de casos individuais e coortes retrospectivos. A última etapa, então, do desenvolvimento de um protocolo é, então, o estabelecimento de um mecanismo de busca. Esse mecanismo de busca, ele consiste em palavras-chave que seriam utilizadas na realização da pesquisa nas bases de dados que foram comentadas anteriormente, PubMed, Scopus e Web of Science. Então, aqui, neste mecanismo de busca, é possível verificar as palavras como retrieval ou retrieved, que diz respeito, então, que as próteses elas devem ter sido removidas do paciente. Hip, femoral stem, todas essas palavras aqui dizem respeito, então, à haste de uma prótese de artroplastia total de quadril. E, por último, aqui, temos alguns tipos de danos ou, então, alguns tipos de análises que são realizadas, que são as palavras-chave que deveriam estar contidas no texto para que um estudo fosse, então, encontrado e incluído na revisão. Finalmente, então, após a realização da pesquisa, né, nas bases de dados, foram identificados 1.517 artigos nessas 3 bases de dados. Esses artigos, eles então passaram por uma primeira etapa de elegibilidade, que foi a leitura do título e do resumo dos artigos. Essa primeira etapa foi realizada primeiramente por mim e pelo meu co-orientador, o professor Daniel Fernandes, em que o professor Daniel selecionou 296 artigos, de acordo com os critérios de elegibilidade que foram citados agora, e eu selecionei 43 artigos. Destes artigos, então, eles foram selecionados eles passaram para a segunda etapa de elegibilidade, que foi a leitura completa desses artigos. Dos artigos que ambos, eu e o professor Daniel, selecionamos, foram separados 40 publicações de maneira aleatória, e dessas 40 publicações, 25 foram aprovadas nessa segunda etapa de elegibilidade, de leitura completa, e foram, então, selecionados para a extração de dados. Então, finalmente, passamos para a etapa de extração e catalogação, né, dos dados presentes nos estudos. E foi a tabela que foi estabelecida para a extração desses dados, ela foi dividida em 4 principais características, né? É importante salientar aqui que o objetivo do estudo é focado nas análises experimentais, ou seja, nesta última etapa aqui, que nessa tabela aqui, onde eu trarei aqui quais são as informações que foram retiradas dos estudos para as análises experimentais, porém foi verificado também que dados clínicos dos pacientes e dados também das próprias hastes eram muito reportados nos estudos que foram analisados. Por isso, então, foi decidido realizar essa divisão da tabela e incluir também algumas características dos estudos, características dos pacientes e também das hastes, para que se possa, então, fazer até mesmo uma correlação, né, entre, por exemplo, número de hastes analisadas por número de análises realizadas, ou dos fabricantes das hastes, etc. Então, primeiramente, temos aqui os resultados das características dos estudos. Essa tabela, então, recolheu informações como o autor e o ano de publicação, qual era o tipo do estudo, o centro de coleta ou de registro do explante, caso haja algum,
o país de publicação, a editora ou jornal de publicação, se a fonte desses explantes era única ou diversa, e qual foi o tempo de coleta, né, desses explantes. Então, aqui podemos verificar que dos 25 artigos que foram selecionados para essa revisão, 13 vieram dos Estados Unidos, 5 do Reino Unido, 3 do Canadá, 2 do Japão, 1 da Eslovênia e 1 da Austrália. Destes 25 artigos também, foi verificada a presença de 5 artigos do The Journal of Arthroplasty, 3 da ASTM Internacional, 3 da Clinical Orthopedics and Related Research, 2 da Arthroplasty Today e os outros 12 artigos foram todos identificados de revistas, periódicos ou jornais diferentes. Alguns artigos trouxeram informações interessantes, como, por exemplo, desses 25 artigos, 20 informaram que as hastes elas foram coletadas durante um certo período de tempo, que variou entre, por exemplo, um artigo que recolheu as próteses durante 4 anos e um que realizou esse estudo de coleta durante 22 anos. E também foi verificado que dos artigos que possuíam fontes, né, diversas, como, por exemplo, foram utilizadas próteses ou, enfim, hastes provindas de diferentes hospitais ou até mesmo de diferentes centros de pesquisa. Isso foi identificado em 10 artigos. 6 artigos trouxeram a informação de que a origem das hastes era única, e os outros 9 ou não disponibilizaram essa informação, ou essa informação não se aplica. Então, quanto às características dos pacientes, né, foi extraído dos estudos qual é o número de hastes, né, que foi analisada, qual a idade média dos pacientes no momento da implantação, qual o MC médio desses pacientes, o tempo médio que essa prótese ficou implantada no paciente, qual a porcentagem de pacientes do sexo feminino, o nível de atividade deles e qual foi a indicação para a remoção ou para a cirurgia, né, de revisão da prótese. Então, aqui foi verificado que desses 25 artigos, 18 deles informaram a idade média dos pacientes, 9 o IMC médio, 22 reportaram o tempo médio de implantação da prótese, 20 artigos dos 25 informaram o gênero dos pacientes, somente 2 informaram o nível de atividade dos pacientes, 21 artigos trouxeram informações sobre as indicações clínicas para a cirurgia de revisão e retirada do dispositivo. E então, desses artigos que trouxeram essas informações, foi verificado aqui, então, uma faixa, né, por exemplo, de idade média, que variou entre 42 a 71,6 anos. O IMC médio variou de 24,2 kg/m3 até 36,3. Os artigos também trouxeram que o tempo médio de implantação, um dos artigos reportou um tempo médio de implantação de 2 meses, até um que reportou 24 anos, né, uma prótese que ficou em serviço durante 24 anos, e dos artigos que trouxeram as informações clínicas, né, para a cirurgia de revisão, de remoção dessas hastes, as indicações mais citadas foram a infecção, foi citada em 14 artigos, e o afrouxamento da prótese em 3 artigos. Então, temos aqui as características das hastes, que foi verificada a composição química, descrição da prótese, características dimensionais, mecanismos de fixação da haste e fabricante. Foi verificado que foram analisadas 2.178 hastes, em estudos que analisaram desde apenas uma haste até um estudo que analisou 378 hastes, e a composição química foi identificada em 21 dos 25 artigos. Então, aqui neste gráfico, podemos ver que 9 artigos realizaram o estudo de hastes, tanto fabricadas em ligas de cobalto cromo quanto em ligas de titânio. 5 artigos somente em liga de cobalto cromo, 4 artigos somente em ligas de titânio e assim por diante. Dos 2.178 artigos, foi identificado o fabricante de 1.568 dessas hastes, sendo os 6 maiores, depois Zimmer, Stryker, Hallmedica, Biomet e Osteonics. Foram os fabricantes mais citados, todos eles americanos. E também é possível verificar
que somente os três primeiros maiores, o Depuy, Zimmer e Striker, correspondem a 60% do total de hastes, não o total de hastes identificadas, do número total, das 2.178 hastes. Corresponde a 60%. Então, algumas outras informações que foram verificadas dos artigos foi que 10 artigos informaram os mecanismos de fixação, outros 10 publicações identificaram algumas informações dimensionais sobre a haste. Em 7 dos 10 artigos informaram, por exemplo, que o tamanho do cone era 12, 14. Outros 21 artigos, né, dos 25, informaram algum tipo de descrição da haste, como, por exemplo, modelo, presença de colar, revestimento de hidroxiapatita, modularidade, acabamento da superfície, etc. Por último, então, temos aqui as informações que foram extraídas sobre as análises experimentais. Foram verificadas informações, então, qual foi a análise experimental realizada, quais são as informações ou dados coletados a partir dessa análise, qual foi a técnica utilizada para a realização dessa análise, se essa técnica é uma técnica direta ou indireta, e se havia algum tipo de observação a ser anotado para essa técnica. Para uma melhor organização deste trabalho, foram estabelecidos 6 grupos para a classificação das análises experimentais, sendo eles análises macroscópicas de severidade de danos, análises microscópicas de composição química, análises dimensionais e análises biomecânicas e de resistência à corrosão. Como exemplos de análises macroscópicas, este grupo de análises foi identificado em 12 dos 25 artigos a partir de 3 técnicas diferentes, que foram inspeção visual, registro fotográfico e estereoscopia. Então, como exemplo, eu trouxe aqui um dos artigos que foi analisado, que foi o artigo de Roth, de 2016. Este aqui é um exemplo, então, de um registro fotográfico, onde foi, então, as próteses foram, então, foram feitas imagens, né, para esse registro, e também, por exemplo, uma análise com um estereoscópio onde foi verificado essa superfície de fratura. Neste artigo de Bonheim aqui, também, que também foi incluído nesta revisão, nesta Scoping Review, neste estudo piloto. Segundamente, então, o segundo grupo, temos o grupo de análise de severidade de danos, que foi identificado em 20 artigos, a partir de 4 métodos diferentes. O método mais verificado, então, foi o método de Goldberg et al., método de Goldberg, que é um método que utiliza, então, uma escala de pontuação para análise da severidade de mecanismos como corrosão e desgaste. Aqui, por exemplo, é um exemplo dessa escala, né, que vai de 1 a 4, 1 sendo os danos menos severos, até o 4, que seriam os danos mais severos. E também temos como exemplo aqui, então, o método de Bryant, que também caracteriza os danos presentes no corpo da haste. O método de Goldberg foca mais, então, nos danos no cone. Temos, então, também as análises microscópicas, que foram identificadas em 3 artigos, a partir de 4 diferentes técnicas. O método mais popular, o método mais realizado, então, foi a microscopia eletrônica de varredura, onde podem ser obtidas imagens como, por exemplo, esta, do artigo de Bryant, de 2013, em que foi verificada, por exemplo, a presença de inclusões ou impurezas, né, na amostra, e também análise de microscopia óptica, em que é realizada, então, por exemplo, a verificação da microestrutura das hastes. Como, então, o terceiro grupo de análise, temos as análises de composição química, que elas foram verificadas em 10 artigos com a utilização de 6 diferentes técnicas. O método mais analisado, o mais identificado nos artigos foi a espectrometria por energia dispersiva, também conhecida como EDS, que temos aqui um exemplo. Este aqui, por exemplo, é um exemplo de análise de EDS realizada em uma liga de cobalto cromomolibdênio de baixo carbono. Então, essa análise é realizada dentro de um microscópio eletrônico de varredura, e essas cores, então, representam cada uma um elemento químico diferente. Outro exemplo, então, de análise de composição química, então, é a espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio-x, que produz, então, como exemplo, este gráfico, né,
de picos, e no caso desta amostra aqui também é uma amostra de cobalto cromo molibdênio de baixo carbono. Como grupo de análises dimensionais, temos então, esse grupo de análise foi identificado então em 10 artigos, com a utilização de 5 técnicas diferentes, sendo a mais identificada a utilização de máquinas de coordenadas ou de circularidade. Como exemplos aqui, então, essa máquina de coordenadas ou de circularidade, ela pode ser utilizada para a verificação da superfície, né, da haste. No caso, nesse exemplo de cima, ela era micro-ranhurada e essa aqui era mais lisa. E também um outro exemplo de análise dimensional é a realização de uma análise metrológica óptica ou com um scanner a laser, onde pode então ser montado um modelo 3D de uma haste. Temos então por último as análises que foram caracterizadas como análises biomecânicas e de resistência à corrosão, a partir de alguns diferentes métodos, como, por exemplo, um estudo eletroquímico, em que foi realizado uma análise potenciodinâmica desta prótese de composição química de titânio, alumínio e nióbio, ou então ensaios mecânicos, como, por exemplo, este ensaio aqui de separação da cabeça com a haste, né, da junção cabeça-haste. Finalmente, então, nessa análise, temos uma análise geral que foi verificado, então, que somente um artigo utilizou técnicas dos 6 diferentes grupos, que foi o artigo de Arnholt, de 2016, que analisou 120 hastes. Outros 22 estudos utilizaram técnicas de 2 ou mais grupos de ensaio, sendo os mais verificados análise de severidade de danos e análises macro e microscópicas. Por último, 2 artigos realizaram somente técnicas de um grupo, ou seja, um artigo verificou somente análise de danos e o outro artigo realizou somente uma análise microscópica. A técnica de análise que foi verificada em maior número foi o método de Goldberg, né? Que é uma análise de severidade de danos, que foi verificado em 14 dos 25 artigos, ou seja, 56% dos artigos foi utilizado o método de Goldberg para a realização de análise de severidade de danos. Dos 19 artigos que realizaram análise de severidade de danos, 17 desses artigos realizaram pelo menos mais um tipo de análise, sendo que as combinações identificadas foram, então, análises macroscópicas em 10 artigos, análises dimensionais em 9, microscópicas em 8, análise de composição química também em 8 artigos, e análises biomecânicas e de resistência à corrosão foram encontrados em combinação com a análise de severidade de danos em 7 artigos. Dos 6 artigos restantes que não realizaram a severidade de danos, foram identificados em maior número análises microscópicas, né, em 5 artigos, análises macroscópicas em 4 artigos e análises dimensionais de composição química e biomecânicas de resistência à corrosão em 3 artigos cada. Foi verificada, então, uma correlação aqui de quantas hastes foram analisadas por cada grupo de análise, né? Então, foi verificado aqui que das 2.178 hastes, 2.103 hastes foram analisadas pelo grupo de análise de severidade de danos, sendo a análise mais realizada o método de Goldberg. Em segundo lugar, foi realizada análise dimensional em 1.416 hastes, análise macroscópica em 1.257, de composição química em 1.033, biomecânica de resistência à corrosão em 1.019 e análise microscópica em 872 hastes. Foi verificado, então, também foi feito um levantamento para a análise de qual que era os artigos mais recentes traziam qual o grupo de análise mais realizado pelos artigos mais recentes. Foi verificado que dos 5 artigos realizados entre os anos de 2018 e 2019, todos eles, os 5 artigos, realizaram algum tipo de análise de severidade de danos, em sua maioria o método de Goldberg. Também, então, essa análise foi realizada para todos os 25 artigos que foram analisados, né? Então, podemos ver aqui, então, que foi realizada também a análise macroscópica em 3 artigos, ou 60%, enfim. E essa análise, então, foi realizada para todos os artigos de acordo com o seu ano de publicação. Então, em conclusão,
temos que, dos 25 artigos analisados, 72% deles informaram características dos pacientes, 84% trouxeram alguma informação sobre a composição química e alguma descrição da característica física da haste, 80% das publicações informou o fabricante, 40% trouxe informações sobre o mecanismo de fixação ou características dimensionais, 76% realizou análises de severidade de danos e 56% dos artigos realizou análise de severidade pelo método de Goldberg. Então, é importante salientar que essas informações são trazidas pelos artigos para que, a partir do momento que o KINAEX começar a realizar essas análises também de retrieval, é importante que esse tipo de informação também seja extraída durante essa retrieval análise para, então, uma publicação de um artigo muito completo. Então, temos aqui como sugestão para trabalhos futuros a finalização dessa scoping review, né, uma vez que esse trabalho se trata somente de um estudo piloto, a realização das correlações envolvendo os 4 grupos da tabela, não somente as análises experimentais, e a réplica deste protocolo para outros dispositivos médicos explantados. Então, aqui eu tenho as referências. E, então, como eu comentei anteriormente, o grupo de análises que foi mais realizado foi o grupo de análises de análise de severidade de danos, que, conforme eu conversei com a professora Patrícia, é a análise que está tendo um foco muito grande pelo KINAEX, ou seja, as informações da literatura mundial convergem com o que está sendo realizado pelo KINAEX. Muito obrigado. Obrigada, Cirilo, pela explanação. Muito obrigada mesmo, tá? Então, agora vamos passar para a segunda etapa, então, da defesa desse trabalho. Eu só gostaria de comentar, não, porque tem bastante, eu estava vendo os participantes, né, da defesa, tem algumas pessoas que não são totalmente ligadas ao laboratório, então é bom falar um pouco que quando o Cirilo fala do KINAEX, né, é uma iniciativa que é do Laboratório de Engenharia Biomecânica da Universidade Federal de Santa Catarina e do Instituto Nacional de Traumatologia do INTO, no Rio de Janeiro, onde as coletas dessas próteses, desses explantes, estão sendo feitos. Então, hoje nós estamos em uma parceria INTO-LVM, onde as análises dos explantes são feitas aqui, mas a coleta é feita no INTO. Então, o projeto realmente tem uma abrangência nacional e tem a colaboração de muitos pesquisadores. Então, esse levantamento de informações é fundamental para a gente saber como conduzir as pesquisas e a parte experimental. Então, dito isso, vamos abrir a palavra ali para a banca. Então, novamente, Cirilo, parabéns, obrigada pela explanação. E aí eu vou abrir a palavra para o primeiro membro, o membro externo da banca, o Dr. Lourenço Peixoto, né? Chefe do Serviço de Quadril do Instituto Nacional de Traumatologia, ao qual eu agradeço sinceramente a participação. Dr. Lourenço. Olá, um prazer enorme participar. Agradeço novamente a professora Patrícia Ortega, doutor Rodrigo Rosler pelo convite e parabéns, Cirilo, pela apresentação. Eu acho que esse trabalho vem em um momento muito oportuno, já que nossa parceria INTO, Universidade Federal de Santa Catarina, ela está em curso, né? A gente tem enviado muito material e esse trabalho vai ser muito útil já de imediato. Então, é fantástico você poder ler um artigo científico e já saber que há uma aplicabilidade para ele imediata, né? Então, antes de eu ler o seu trabalho, depois que eu li o seu trabalho, eu senti que seu trabalho contribuiu para mim na construção do conhecimento, já que ele trouxe um mapeamento daquilo que é produzido nessa área em retrieval analysis, né? Isso é muito útil, porque isso mostra para a gente os caminhos a se tomar daqui em diante, né? E eu acho que, assim, falando do seu trabalho especificamente, eu gostei de algumas questões, assim, as referências que você usa são atuais, né? Isso é uma coisa bacana, elegante.
Outra coisa que me parece bastante claro, assim, é que o objetivo geral foi cumprido, né? Quando você fala ali que você quer, como objetivo, pesquisar os métodos de análise experimental de retrieval analysis de achos na literatura através do scoping review, acho que isso foi devidamente cumprido, esse objetivo. É claro que nem tudo são flores, né? Eu só pontuaria, assim, sob o ponto de vista médico, a gente está assim, eu não sou pesquisador, eu sou um cara da assistência que tem interesse em pesquisa, e a gente fala muito de pesquisa e estudos translacionais, né? Quer dizer, aproximar a bancada da assistência, e eu acho que isso é um pouco do que está sendo feito nessa parceria com o Centro Nacional de Explantes, né? Então, a gente traz um pouco da visão da parte médica e vocês da visão básica, a gente junta tudo e a gente constrói conhecimento juntos. Então, na seção ali da revisão bibliográfica, eu achei só no item 2.1, no quarto parágrafo, eu achei só um pouco confuso aquela parte que fala assim, ó, os componentes acetabulares podem ser poliméricos, metálicos e cerâmicos. E aí, quando você fala componentes acetabulares, eu sei que você está se referindo ao inserto, né, ou liner, né, mas não fica claro aí. Né? Quando a gente costuma falar componente acetabular, a gente já pensa no metal back. Né? Eu sei que você está falando do liner ou do inserto, mas é só que, para quem é da área da cirurgia do quadril, isso me pareceu um pouco confuso. Tá? Na parte ainda na revisão bibliográfica, na parte do retrieval analysis, eu achei interessante que você citou no item 2.3.1, você falou das normas técnicas que vocês seguiram, a ASTM 561.19, mas você cita ali, a seguir, o trabalho do Cheng, né, onde ele sugere a inclusão de dados clínicos. Né? Quer dizer, porque para a gente, da assistência, quando você fala que um cone tem um fretting corrosion, sem me dizer quanto tempo tem de uso, qual o MC do paciente, né, que tipo de cone, ou comorbidade do paciente, questões clínicas, né? Posicionamento do implante, raio-x pré, raio-x pós, posicionamento tomográfico. Então, essas coisas são informações que ajudam nessa questão da translacionalidade, quer dizer, trazer o básico para uma aplicabilidade clínica. Então, acho que isso daí é uma questão que você pontuou bem, né? Então, na parte de metodologia, ali você fala na questão dos conceitos, né? E eu achei interessante que vocês adotaram o conceito principal, critério de inclusão, estudos em que informações como propriedades mecânicas, físicas e químicas sobre as hastes de ATQ explantadas foram coletadas por meio de um ou mais métodos. Quer dizer, você considerou estudos que utilizaram um método apenas. Então, quer dizer, você botou o sarrafo lá embaixo para fazer de uma maneira abrangente. Eu acho que isso é um ponto positivo. A abrangência, nesse momento, eu acho que é fundamental, já que a gente quer mesmo mapear, né, a realidade dos retrieval analysis na prática atual, na literatura internacional. Outro ponto que eu acho que você acabou não citando na tua apresentação, que eu acho que é de fundamental importância, é que não tem um artigo sobre explantes de fabricação nacional. Isso talvez a maior parte dos nossos explantes que a gente esteja mandando para ir para Santa Catarina sejam de fabricação nacional. Então, esse material tem um valor fantástico, né? E teu trabalho mostra isso, né? Evidencia mais uma vez isso. Uma coisa que me causou assim, uma certa estranheza na leitura foi no item 3.3, seleção de estudos, fontes de evidência. Eu sei que você trabalhou em conjunto com o Daniel e vocês devem ter uma explicação para isso, mas você fala assim, 1.517 artigos identificados e ele selecionou 296 e você só 43. Houve uma discrepância aí, né? Me pareceu assim, algo muito discrepante, apesar de não dever haver uma regra geral para isso, mas isso foi uma coisa que me chamou a atenção.
Isso, então, é que no caso, o que aconteceu foi que eu não consegui fazer a leitura dos 1.517 artigos. Então, eu fiz a leitura de um número de artigos, eu fui fazendo a inclusão e exclusão desses artigos, e daí, quando eu cheguei nesse número de 43, eu fui verificar, com a ajuda, né, do software, do Ryan, quantos desses artigos já tinham batido a inclusão entre eu e o professor Daniel. E dos meus 43, 40 bateram com o do Dr. Daniel. Então, eu peguei esses 40, aí eu fiz a leitura completa deles, e daí foi, então, aprovados os últimos 25. Tá, entendi. Desculpa só me intrometer ali um momentinho, mas acho que é importante para poder deixar claro essa situação. Mas, basicamente, quando o Cirilo não fez a leitura dos 1.500 artigos, né, para fazer o fechamento, por isso que a gente chamou de estudo piloto. Então, eu acho que o título tem a ver muito com isso, né? Porque pelo tempo que ele teria para defender, não teria como ele fazer a leitura completa, só para deixar esclarecido. Tá, e aí eu acho que é demais, assim, o que a gente tem é de informações interessantes do teu trabalho, que as características dos pacientes, por exemplo, nesse trabalho só 18 dos 25 coletaram características dos pacientes, características da ASH 21 dos 25, análise macroscópicas, só 12 artigos, severidade de danos foi o que mais você detectou, 20 dos 25, análise microscópicos 13 dos 25, análise de composição química 10 dos 25, e análise dimensionais 10 dos 25 e biomecânicas 9 dos 25. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, esse trabalho seu é uma baita ferramenta para a gente começar um trabalho e já dar um mapeamento adequado para aquilo que a gente quer adquirir no futuro. E eu te dou os parabéns novamente e agradeço mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, eu que agradeço a sua presença. Obrigada, doutor Lourenço, pela participação, pelos feedbacks, né, pelos comentários. Achei aquela questão fantástica ali da parte do não ter implante nacional, né? Isso é um comentário bem interessante. Inclusive, nós estamos em uma busca, né, hoje, para verificar se já tinha sido publicado alguma questão no Brasil sobre retrieval analysis. A gente encontrou algum artigo lá em 2001 dizendo como seria importante o Brasil, né, entrar nesse âmbito, mas de fato, se com uma questão experimental, nossa primeira publicação em retrieval analysis saiu, né, agora pelo laboratório, foi feita no laboratório há 2 semanas atrás. Então, de fato, falando do conceito e trazendo componentes, analisando componentes, né? Então, acho que também isso demonstra o pioneirismo ali da parceria, do trabalho e do potencial que a nossa parceria tem. Eu agradeço bastante ali a participação do senhor. Então, com isso, vamos para o segundo membro da banca, o professor Rodrigo, que é da casa, a qual eu agradeço sempre, né, porque ele termina fornecendo todas as condições para a gente trabalhar, né? Então, a palavra está com o senhor. Bom dia a todos, muito obrigado, professora Patrícia. É excelente poder também participar nessa etapa da avaliação, além da construção de cada trabalho que a gente acaba se envolvendo, né? Eu queria quebrar um pouco o protocolo, né? Primeiro, logicamente, agradecer ao Cirilo, os orientadores, o professor Patrícia e o professor Daniel pelo convite, mas queria agradecer o avaliador, o doutor Lourenço, porque a importância da gente ter essa relação e essa visão, né, de maneira que ele, dentro do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, ele possa difundir esses pequenos passos que a gente está dando em conjunto. Eu tenho certeza que isso ajuda a equipe dele, ajuda ele até a ter sentido naquele trabalho adicional que nós geramos, né? Eu tenho dito lá no INTO e falo aqui na Universidade Federal de Santa Catarina que a gente trabalha para as instituições, e a instituição INTO, a Instituição Federal de Santa Catarina, estão ganhando com o nosso trabalho. Então, eu te agradeço a todos os professores e o doutor Lourenço também no Dia do Servidor Público, ou melhor,
comemoração, né, no feriado, a gente está aqui envolvidos para fazer acontecer isso, e isso foi uma pequena amostra, né, Lourenço? Eu digo pequena no sentido de que já foi contextualizado o corte que precisou ser feito por causa do prazo do Cirilo, né? Mas ela dá um entendimento de como é importante, e aí eu entro já na avaliação, como é importante a gente conhecer o campo onde está pisando, né? Desde a proposta para o Ministério da Saúde, nós sabíamos a relevância de conseguir olhar o ciclo de vida completo dessas tecnologias, o pré-clínico, o clínico e o explante, né? A análise do retirado. Agora a gente começa a contextualizar isso num panorama mundial. E aí, nesse sentido, eu parabenizo o Cirilo por ter aceitado esse desafio no TCC, porque nota, Cirilo, vai ser muito melhor agora para os próximos olharem o que os outros fizeram, né? Assim que a gente quer todas as pesquisas aqui no LabM. Olha o que os outros estão fazendo para saber exatamente onde é que a gente vai encontrar um espaço para contribuir. Que a proposta aqui é contribuir, né, na formação de vocês e no estado da ciência e tecnologia. Então, de parabéns pela escolha do tema, eu sou entusiasta disso há tempos, e agora a coisa está acontecendo. Entrando assim no conteúdo em si, tem alguns pontos, Cirilo, que eu queria discutir contigo, né, e com os orientadores, logicamente, para a gente dar algumas ajustadas, talvez, se assim for considerado conveniente. Lá primeiro, na página 22, tu cita evento adverso, né? Na página 22 do teu trabalho, tu cita evento adverso, acho que é a primeira vez que tu cita esse termo, salvo engano. A gente precisaria, e aí eu coloco em discussão, e eu convido o Dr. Lourenço para participar também da discussão, a gente precisaria definir melhor evento adverso. Porque tu nota o seguinte, se o camarada está com uma artroplastia de 17 anos e tem que revisar, aí a gente vai olhar, não é exatamente um evento adverso, é um evento esperado, né? É um evento que a gente espera que isso aconteça, né? E o que eu noto hoje na cultura biomédica brasileira, tem uma grande confusão sobre isso, né? As pessoas não sabem exatamente o que é um evento adverso e usam esse jargão como se fosse qualquer cirurgia de revisão é um evento adverso. Não, muitas vezes não é um evento adverso. Muitas vezes, né, tem outros desfechos ali que precisam. Então, eu abriria um espaço aí para a gente discutir uma definição um pouco melhor, já que tu cita, né, evento adverso, para que a gente use o TCC também como uma instrução para os próximos, né? Os próximos podem aí, a partir disso, enfim, usar essa definição. O que tu gostaria de comentar isso, Cirilo? Como tu enxerga isso? Não, com certeza, eu concordo. Realmente, acredito que a gente pode ser feito, então, uma definição melhor, né, do que seria esses eventos adversos, que, nesse caso aqui que eu estou falando, que são estabelecidos pela norma, né? Então, acredito que podemos, então, fazer uma correção ali para utilizar um termo melhor, né, para explicar aqui a questão da aplicação da norma da STM F56119, ou então fazer uma definição melhor do que seriam esses ditos eventos adversos, porque realmente, como o senhor comentou, no caso de uma cirurgia aqui, de uma prótese que está em serviço há anos, a cirurgia de revisão não chega a ser um evento adverso, né? Pode até acontecer de ser. Professor, pode posso até fazer acontecer uma interferência rapidinha? Me desculpa. Porque, na verdade, assim, a gente precisaria, então, não só fazer uma definição sobre evento adverso, mas também a gente teria que realmente pegar começar a fazer uma definição de alguns, ter um vocabulário próprio e talvez começar a trazer isso nos trabalhos e dentro do nosso dia a dia. Por quê? Porque quando se utiliza evento adverso é para evitar utilizar falha. Porque sempre quando a gente vai em artigos, e quando a gente vai na literatura, eles falam de falha. Só que falha faz referência ao componente. Quando a gente trouxe o conceito de evento adverso, era exatamente para tentar considerar também algum evento clínico, né? Então, acho que é mais uma questão de definição. Perfeito, Patrícia. Lembra quando a gente começou a trazer a cultura de que retrieval analysis não é análise de falha, né? Ela vai além, ela vai além da análise de falha. Então, agora eu já estou provocando um novo momento. Eu acho que a gente vai construindo. Primeiro isso, mas de fato, e o que eu gostaria de a gente trazer para dentro, mesmo que um parágrafo, discutindo isso. Não precisa fechar a questão.
né? Cirilo pode colocar, olha, evento adverso, a Anvisa considera dessa forma, a literatura dessa, e nós estamos entendendo dessa outra forma. Aí tu vai criando espaço para a cultura ser estabelecida. Isso como Então, a gente criou a questão do explante, né? Que sempre a gente traz o explante e traz o conceito do explante para a gente, tá? Exatamente. Aí, seguindo, para não me alongar muito, na página 27, antes de definir os objetivos, tu termina uma frase lá, colocando que a pergunta de pesquisa desse trabalho reside em localizar artigos que... Estou tentando lembrar de cabeça que eu não estou lendo aqui, tá? Artigos que aplicaram métodos experimentais em prótese de quadril. Ali faltou falar, né, retiradas de pacientes, né? Porque tem hora que tu acaba não sendo tão preciso na tua afirmação, tá? Sempre que tu, nesse trabalho teu, é sempre prótese quadril retirar de paciente, né? Porque senão fica um contexto... Análise experimental de prótese quadril, nós aqui no laboratório fizemos mais de 1000 análises, né? E explantes a gente está começando agora. Então, ser um pouco preciso por causa da questão que tu está na engenharia. Com relação à mesma pegada que o Dr. Lourenço fez da 1517 para 296, mais 43 para 40 e fechou em 25, tá claro para mim o que aconteceu, mas precisa registrar ali dentro, tá? Precisa colocar esse contexto. Pode ser bem claro lá, olha, naquele ponto lá, olha, destaca-se que esse número, ele é uma linha de corte associada com o prazo do autor, né? Seja bem, não tem problema nenhum, é uma linha de corte estabelecida, porque vai ficar na biblioteca esse teu trabalho, né? E nota, Cirilo, o TCC, ele é uma demonstração da aplicação dos conhecimentos de graduação. Tu demonstrou, né? O fato de tu não ter, né, feito completo, né, o trabalho agora, né, o trabalho, digo, os artigos, não significa que tu não tenha demonstrado. Então, tu atingiu, na minha interpretação, os requisitos para um trabalho de conclusão de curso. Então, seja bem transparente nisso, vai deixar o grupo todo mais safo de qualquer tipo de crítica, tá? E eu falo grupo que a gente, né, leva o nome do laboratório junto. Aí, no ponto, em vários pontos do texto, tu cita a norma, né? Ah, usou a norma, não usou a norma. Não, norma é uma medida, tá? Então, eu tenho uma norma, uma métrica para um tipo de problema matemático, eu tenho uma outra métrica para outro tipo de abordagem. Norma técnica é outra coisa. Então, o nome técnico, depois da palavra norma, ele é importante para nós. E eu falo para os engenheiros que o engenheiro ele tem que cuidar muito da comunicação dele. Se ele comunica de forma um pouco não precisa, ele pode causar danos. Tá? Então, sempre tu está falando de norma técnica. Não espere que os outros interpretem que é uma norma técnica. É uma norma técnica. Pode haver outro tipo de norma que não seja técnica, né? Uma medida, por exemplo. Então, cuida para ser preciso nisso. E quando eu falo de comunicação, eu aproveito para tecer um elogio para ti. Eu vi a tua pronúncia do inglês, nos termos que tu pronunciou. Parece ser um engenheiro que cuidou também da língua inglesa, então parabéns para ti, tu tem uma pronúncia muito boa e parece que então conhece um pouco da língua, que é fundamental na nossa área daqui para frente, né? Sempre foi, mas agora a gente percebe na pele como está sendo importante conseguir conversar com o pessoal de fora, né? Parabéns, então. Com relação quando tu opta lá por apresentar só STM, tá? Foi uma falha, tá? Porque tu vai assim, ó, a norma de retrieval é STM. Não. Existem diferentes normas, né? A diferença delas é A, B, C, e nós vamos basear o trabalho na STM e tal, entendeu? Ali naquele ponto, eu acho que tu acabou omitindo, né? Eu cheguei a comentar só na apresentação mesmo, mas realmente no trabalho foi uma falha ali. A apresentação eu vi, mas eu tô chamando lá no trabalho. E lá no slide 9, aí é uma discussão que eu proponho para o professor Daniel, o professor Lourenço, o doutor Ari está aqui também. Quando tu fala no slide 9 que na revisão se usa peças novas, cara, para mim não cabe, sabe? São componentes de prótese, peças. Eu nunca vi um americano chamar de parts, né? Que seria lá os componentes automotivos, né? Então, peças, eu não sei para vocês, cirurgiões, né? Se vocês chegam a usar peças, né? Eu, na literatura, vejo componente de prótese, enfim. Eu sei que pode ser um pequeno detalhe, mas não me caiu bem aquele peças novas. Eu, como convidado, posso tomar a palavra.
primeiro e depois quero ver a opinião dos amigos. Não, a gente não usa esse termo, sou estranho. Não é componentes ou implantes, próteses, mas peças jamais. Já vi a concordância do professor Daniel com a cabeça, concordou. Tô te vendo, Daniel. Tá abrindo aí, Daniel? Sim, não, sem dúvida. Inclusive, eu ia deixar até, inclusive, para falar no meu comentário, né, que vou aproveitar, já vou adiantar, né? Trabalhar com essa interseção de áreas é muito difícil, né? Então, já adiantando aí o reconhecimento, né? Que tanto para o médico trabalhar com a área de engenharia é difícil, assim, para o engenheiro também trabalhar com termos médicos é difícil. Então, Cirilo progrediu muito bem, evoluiu muito bem, e nesse caso não, assim, peça, né, é um termo que não convém ser utilizado quando a gente fala de componentes de artroplastias. Entendo. Perfeito, obrigado. Aí tu corrige lá também, por favor, Cirilo, se os orientadores... E aí, Cirilo, agora puxar um pouquinho para a parte que eu senti um pouco de falta e que eu sugiro até que tu talvez coloque como anexo, tá? Nota o seguinte, Cirilo, tu fala de várias metodologias, né? Tem primeiro no texto, tu fala de EDS e EBDS e tu não coloca o significado, tá? Então ali na página 23, tu tem que colocar o significado da técnica, né? Lá no texto, tá? E depois nos resultados a gente começa a falar lá do método de Goldberg, método de Byron e outros métodos, né? Deveria, no meu entendimento, tu criar um anexo e apresentar o método, sabe? O método de Goldberg, ele é baseado numa análise visual feita por 2 operadores com a severidade e tal e tal. O outro método é assim, ou seja, ficou muito no descritivo, tá? E não em olhar um pouquinho mais, porque como engenheiro, para nós é importante que a gente tenha a noção que tu tem olhado o método, não só lido o nome do método, né? E aí, o ponto que mais me fez falta é o equacionamento para cálculo de tensões e deformações usados nas análises, né, que tu cita equações, né, por diversos. Eu fiquei muito curioso para ver qual a aproximação analítica que cada um estava utilizando, e não seria demais para ti tu trazer essas equações para dentro do teu trabalho, né? Que são equações que tu domina, ou deveria dominar, eu acredito que domina, né? E aí, com essas equações, a gente consegue olhar um pouco mais até ter ideias. E por que eu digo isso, ter ideias, né? Porque o que a gente faz num trabalho desse é justamente comparar o que a gente já sabe e buscar o que a gente não sabe. Então, um outro ponto, e aí, professora Patrícia, professor Daniel, que eu também acho que seria bem interessante, seria um pequeno mapa interno para nós, né, daquilo que a gente não tem condições de fazer aqui dentro. Então, me chamou muito a atenção as análises de energia de superfície. Eu estou muito interessado por essa parte, tá? A parte ali de molhabilidade também, que a gente não tem hoje implantada, né? E a parte de composição dos óxidos, dos filmes óxidos, né? Então, isso eu sei que a gente pode fazer, mas não estava no radar. Então, tem algumas questões que não estão no nosso radar e vão entrar no radar. E aí já adianto aqui para o grupo todo. Energia de superfície é o nosso próximo passo, de conseguir medir energia de superfície, porque é uma coisa que está fazendo diferença fundamentalmente para as próteses revestidas, né? Sem cimento, no caso, e que a gente vai poder trazer. Então, uma sugestão era fazer um olhar também no que a gente não tem alcançado, mas que a gente pode alcançar, tá, Cirilo? E por fim, quase todos o material que tu incluiu na tua revisão, eles passaram por composição química, né? Bastante. Bastante, né? Não é todos, mas é quase todos. E nenhum estava fora de especificação? Então, a maioria dos artigos que analisou a composição química, eles só falaram, a composição química bateu com as especificações do fabricante. Ou então, a composição química foi confirmada com o método X. Mas não me recordo de ter visto nenhum artigo que falou que a especificação estava fora, né? Da composição química em específico.
Que bom, fico feliz por isso, mas é um ponto bem interessante, talvez, de trazer para dentro aí, só para ficar esse registro, sabe? Porque quando a gente olha a composição química, o que se espera é confirmar que foi utilizada a liga biomédica, né, adequada. E pelo jeito tu viu isso é um primeiro ponto aí na questão de segurança do produto. Enfim, dei uma olhada geral aqui no que eu gostaria de discutir contigo. Outros aspectos para o grupo a gente tem oportunidade de discutir internamente aqui, mas eu queria fechar parabenizando esse trabalho, colocando que eu entendo que tu atingiu os requisitos necessários para o trabalho de conclusão de curso, e convidando que tu continue pesquisando com o grupo, né, talvez um mestrado aí, um doutorado lá na frente. Eu sei que na medida do possível isso precisa ser considerado hoje em dia, né, em função dessa necessidade de formação cada vez mais elevada. Muito obrigado, Cirilo. Obrigado, professora Patrícia, professor Daniel, professor Ari, doutor Lourenço. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Então, professor Rodrigo, obrigada pelo comentário. Como sempre, as suas opiniões são bem pertinentes. E aquele olhar lá na frente, né? Então, a gente já vai verificar com o Cirilo quais possíveis adendos a gente poderia fazer, então, quanto à parte de métodos ali fazer um anexo, né? A gente até tinha discutido isso com o Cirilo, mas realmente, pela falta de tempo, foi difícil começar a discutir ou trazer essas técnicas ali na parte de revisão. Então, agradeço novamente, e aí agora eu passo a palavra para o orientador, o Dr. Daniel Fernandes. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar o Cirilo pela apresentação, pelo trabalho, por ter aceitado fazer um trabalho que é muito exigente, né? Como eu participei do trabalho orientando, aproveitar para parabenizar a professora Patrícia também pela brilhante orientação, né, que a gente vê no resultado alcançado. Então, eu acho importante a gente definir uma das principais limitações do trabalho, que foi ser uma scope parcial, a gente não completou. Tá? Então, assim, por que a gente optou por fazer uma scope? Porque o Centro Nacional de Explant está em desenvolvimento e é fundamental. Os nossos participantes da banca já falaram sobre isso. É fundamental nós conhecermos o que está sendo feito pelo mundo, para nós sabermos onde que o mundo está, o que nós podemos fazer, o que nós podemos evoluir diante do que está sendo publicado, do que está sendo pesquisado, produzido de conhecimento. Então, a gente escolheu fazer essa scope. No entanto, ela é a primeira scope nesse sentido no laboratório, no Centro Nacional. Então, realmente é muito demandante. Então, nós aceitamos essa limitação em ser parcial, porque ela vai servir de base para todas as outras que virão, para todos os outros trabalhos. Tá? Então, respondendo um pouco do questionamento do Dr. Lourenço, né, porque essa discrepância, então foi porque no meio mesmo nós assumimos essa limitação e decidimos fazer esse trabalho como base para os próximos, né? E isso é importante, a gente está vendo algumas outras limitações e só um exemplo, né, do quanto que isso pode evoluir. Eu senti falta hoje, né, antes da reunião, eu pensei, a gente não classificou a relevância das informações que foram publicadas, né? Então, uma das informações que a gente não utilizou foi o fator de impacto desses artigos, né? Então, assim, as informações que os artigos trouxeram, aqueles que trouxeram informações clínicas, aqueles que trouxeram informações radiográficas, esse acréscimo de informações, eles fazem com que a publicação desse artigo seja mais relevante, ele tem um maior fator de impacto. Então, isso é importante também, né? A gente saber, de repente um artigo não trouxe informação nenhuma, mas ele foi publicado numa revista que tem pouco impacto na literatura. Então, só para ver, isso serve de exemplo, né? Para ver o quanto a gente ainda pode evoluir muito com base nesse trabalho que foi iniciado, né? Então, basicamente, eu parabenizo o Cirilo, parabéns pelo trabalho, a professora Patrícia pela excelente orientação e agradeço também a todos os participantes da banca. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito
Então, obrigada, doutor Daniel, pelos comentários. Então, agora eu vou fazer meu comentário como orientadora e presidente da banca. Então, acho que, Cirilo, parabéns pela apresentação. A apresentação hoje, realmente ela trouxe algumas informações que o texto não tem, e nós sabíamos disso, né? Uma das ideias de fazer a apresentação hoje era trazer informações que enriquecessem muito mais o estudo. De fato, o que a gente tinha desde o início como ideia era que o trabalho de Cirilo fosse um trabalho orientativo, né? Que desse um norte e que verificasse se as atividades que começaram a ser feitas no KINAEX a partir dos explantes obtidos do INTO, a gente estava no caminho certo e quais novos ensaios a gente poderia, ou a gente teria condições de ir inserindo no caminho. A gente sabe que a gente está com uma série de análises que hoje a gente pode fazer, porque nossos equipamentos o permitem, e também temos outra série de técnicas, né, que vão ser inseridas ao longo do tempo. Nós temos ali algumas previsões para meio e longo prazo. Então, realmente, o trabalho de Cirilo nos traz nos mostra que na questão de hastes de prótese de quadril, a gente está no caminho certo, estamos fazendo a parte da análise de severidade, sim, e que precisamos, então, agora começar a procurar outras técnicas. É importante salientar que nesse ramo de haste de quadril, né, o laboratório já tem uma análises prévias, algumas publicações em ensaio, em tudo pré-clínico, né? Então, começar a ter, a partir de agora, publicações nessa parte de explantes também vai ser bem importante, porque nos vai colocar tanto o laboratório como, e logicamente, o centro, né? Como referência em ambos momentos, né? Tanto em ensaios pré-clínicos como nessa parte de ensaios após retirada dos explantes dos pacientes. Tudo isso é importante para a gente. Então, a gente entende que realmente, Cirilo, tem uma limitação quanto à discussão final só ser 25 artigos. A nossa previsão é que aproximadamente 200 artigos se trazem na análise final. A gente sabe que um próximo passo, tanto que isso estava já mapeado ali nos trabalhos futuros, que deve ser para terminar e realmente poder fazer uma publicação disso também, né? Que é um de nossos objetivos finais. Nada disso é possível, né? Se a gente não tivesse a ajuda de várias pessoas, né? Então, o trabalho, como eu sempre digo, um trabalho de pesquisa, ele envolve não só quem está fazendo, como nesse caso o Cirilo, ou quem está orientando, né? Mas também pessoas ali do laboratório, porque ou precisa de uma norma, nesse caso, não, Cirilo, a gente não tem análises experimentais, mas teve todo o apoio ali do grupo do KINAEX, do Henrico, de todo o pessoal, sempre colaborando por conceitos, né? Porque o Cirilo, ele não estava tão entrossado na questão de retirar análises, né? Teve todo esse entrossamento, essa inserção no assunto, para ele poder também fazer a questão de inserção de dados. Informações interessantes que eu acho que o trabalho traz, que talvez elas passam um pouco desapercebidas. Hoje, a gente, informações de onde estão vindo os explantes, né? Quais são os centros de maior relevância, se eles estão fazendo análises, os artigos estão publicando ou estudos, né, que são de coletas de um único centro, de um único hospital, ou se são estudos que tem uma combinação de múltiplos hospitais. Então, são informações que são relevantes, que a gente também retirou. E quanto tempo durou a pesquisa? Então, em quantos anos esses explantes foram retirados? Ou seja, foi um ano? Tem uma ali que, não me engano, Cirilo, 14? O que mais durou mais tempo foi 22 anos. 22 anos. Então, ele utilizou 22 anos, foram 22 anos de explantes coletados para poder terminar e fazer o artigo final. Então, essas informações que a gente entende que também tem que, de alguma maneira, aparecer, e por isso também está nos trabalhos futuros essa correlação. Vem toda a parte, então, agora, Cirilo, que a gente vai precisar acertar os métodos e talvez fazer esse mapa, porque isso terá tanto contribuição para o teu trabalho como contribuição para
o laboratório, né? Então, mesmo ele sendo um trabalho piloto, acho que a gente conseguiu verificar que estamos no caminho certo, né? Que a gente está começando a fazer o caminho e que a gente está focando hoje onde realmente as pessoas estão investigando, que é essa parte da análise de severidade, e a partir disso estão vindo as técnicas complementares e não as técnicas de análise, né? Eu, de todas formas, agradeço a todos vocês pela participação. Obrigada, ali, Cirilo, ali, pela parceria. Falando um pouco do Cirilo, então, o Cirilo está no laboratório e comigo há quase 3 anos, talvez um pouco mais, trabalhando. Então, eu tenho percebido e visto a evolução de Cirilo nesse tempo, né? Tanto dentro do laboratório como fazendo os estágios dele. Então, eu agradeço, Cirilo, pela confiança. Eu sei o quanto você investiu não somente nesse trabalho, mas quanto tem se dedicado para fazer essa conclusão e para você poder estar conosco. Espero que a gente tenha, de alguma forma, tenha podido passar conhecimento para você, tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal. E só posso esperar que você tenha muito sucesso daqui para frente, que você seja bastante iluminado. Então, obrigada por essa parceria e por todo o tempo que a gente tem compartilhado juntos, tá? Agradeço também ao Dr. Fernandes pela parceria, né? Pela orientação, segunda orientação do ano, muito obrigada. E, como sempre, ao laboratório, né? O professor Rodrigo pela ajuda, pela viabilização dos estudos, e o Dr. Lourenço pela parceria. A gente está com mais trabalhos ali, né? Temos alguns mais já focados na parte experimental, que com certeza também vão render boas publicações, bons trabalhos acadêmicos e também publicações de artigos científicos. Então, muito obrigada, parabéns novamente, Cirilo, e agora vamos dar continuidade. Doutor Ari, o doutor Ari quiser... Muito prazer, obrigado, professora Patrícia, obrigado aos componentes da banca, ao Cirilo, parabenizar pelo lindo trabalho, e o grande objetivo desse trabalho foi dar suporte ao KINAEX, que é um dos laboratórios aqui pioneiro no Brasil e talvez na América Latina em termos de estudo de explante, e está se formando um centro. E eu só queria fazer um comentário, porque eu vejo que nos diversos estudos feitos, diversas pesquisas, foram feitos vários métodos. E eu não sei se existe um padrão mínimo para ter qual daqueles métodos seriam fundamentais para se estudar. Eu não sei se, por exemplo, cada laboratório faz de acordo com o que ele tem disponibilidade. Por exemplo, nós lá no LabM temos disponibilidade de algumas análises. Eu queria saber, não sei se o professor Rodrigo poderia colocar isso, se essa diversidade que tem, que um tem um trabalho que faz isso, outro faz aquilo, como é que a gente poderia chegar a uma conclusão do que estaria disponível no laboratório e qual o mínimo de disponibilidade neste método, professor Rodrigo? Então, esse foi o comentário também, doutor Ari. Na verdade, a gente utiliza parte da infraestrutura em outros laboratórios na UFSC, né? Nós temos o Laboratório Central de Microscopia Eletrônica, né? Apesar de a gente estar comprando o nosso MEV, a gente usa lá. A gente tem uma parceria também com o LabMat, lá do professor Klein. Enfim, juntando tudo, a gente teria a condição de fazer praticamente 100% do que está aí. O que a gente precisa é equacionar o que de fato a gente tem que buscar para ter em casa, sabe? Porque hoje, por exemplo, essas análises de energia de superfície, eu sei que tem lá colegas da engenharia mecânica, mas é o tipo de análise que parece que vai ser recorrente. Então, a análise seria, o nosso ponto seria o que de fato passa a ser recorrente para que a gente busque, via financiamento, ter aqui dentro da nossa estrutura. Porque esse é o ponto aí que vai ser como a saída desse TCC muito, muito oportuno para o grupo Cirilo. Obrigado. E outra coisa que eu queria comentar, quando o professor Rodrigo falou de eventos adversos, temos aqui o doutor Lourenço, que faz as próteses lá no INTO, e eu perguntaria o seguinte, colocaria, um dos eventos adversos mais comum dentro da clínica é a dor. Então, quando o paciente começa a ter dor, é porque está havendo algum problema.
E chega uma hora que tem que trocar, porque o paciente diz, não dá para ficar assim. Agora, muitas vezes, a gente descobre, por meio de imagem de exames, que aquela prótese está tendo uma falha, mas o paciente não está sentindo clínica. Então, é saber a hora certa de fazer a revisão. A gente vê, por exemplo, a revisão do carro é feita a cada tanto tempo, a cada 10 mil quilômetros. A gente não pode fazer assim com a prótese, não. Vamos fazer a cada 5 anos, a cada 10, a cada 15 anos, né? E um dos fatores que leva a essa revisão é a dor do paciente. Eu me lembro, por exemplo, o professor Rodrigo, estivemos juntos lá em Porto Alegre, numa época que está havendo uma incompatibilidade de metais, cabeça com haste. E os pacientes começaram a ser chamados, mesmo não tendo dor, para fazer uma revisão daquela prótese de quadril, porque sabia que aquilo futuramente iria dar um problema e não se esperaria o problema. Não é? E eu penso, por exemplo, que o doutor Lourenço, ele deve fazer uma prótese quando o paciente começa a ter problema, mas tem algumas coisas clínicas que levam a fazer essa revisão mesmo antes de ter um evento adverso de dor no paciente. Então, eu sei, por exemplo, que uma das coisas que foi comentada é não utilização de próteses nacionais nesse estudo. Eu perguntaria também ao doutor Lourenço, eu me lembro que o INTO chegou uma época que praticamente todas as próteses que eram feitas, quando eu estive lá no INTO, eram importadas. Praticamente não se usava prótese nacional. Eu pergunto se hoje um pouco mudou essa maneira de o INTO atuar, porque o INTO é um dos poucos hospitais no Brasil que é um hospital federal. Nós tínhamos aqui em Florianópolis, o Hospital Florianópolis, que era um hospital federal, e todos foram estadualizados ou foi feito pelo SUS uma mudança nesse sentido. E parece que atualmente, não sei se no INTO, está se dando importância das próteses nacionais e está se usando essas próteses. Eu perguntaria qual a política atual do INTO em termos desse uso das próteses nacionais. Obrigado pela pergunta, Ari, doutor Ari. Prazer estar junto com vocês todos novamente. Então, você falou aí bem, né? O motivo das revisões normalmente são os pacientes com dor, né? Mas existe uma exceção comum, que são os pacientes que têm osteólise grande, né? Por isso que eles fazem revisões sistemáticas, radiográficas, anuais, pelo menos. Os implantes antigos tinham muita osteólise e aí a gente, às vezes, intervinha antes de eles terem dor, de fato, para evitar um mal maior, né? Coisa que a gente não tem visto nos implantes atuais, mais modernos. Então, às vezes, a gente opera mesmo o paciente sem dor, mas na maioria das vezes é isso mesmo, é soltura, falha mecânica, instabilidade, né? Eu acho que em determinadas situações a gente tem que revisar uma prótese fixa por instabilidade, por exemplo, e aí essa prótese fixa que a gente retira, ela vai para análise de explante e ela não sofreu o termo que foi usado foi falha mecânica, ou o termo usado pelo Cirilo no trabalho foi que o Rodrigo evento adverso. Evento adverso. Né? Quer dizer, então uma prótese com instabilidade que eventualmente a gente retire, né? Ela não sofreu evento adverso, mas ela vai para explante e possivelmente ela vai ter algum tipo de corrosão ou desgaste no corpo dela, mas ela por si só não sofreu evento adverso. Então esse termo é muito abrangente demais, né? Então nem sempre se aplica. Agora, em relação à política do INTO, houve uma mudança grande dos anos 2015 para cá, né? Hoje a indústria internacional vem vendendo direto a preços muito baixos, né? Então hoje a gente continua usando implantes importados, mas porque essas indústrias importadas são grandes. Hoje em dia, por exemplo, no trabalho do Cirilo, ele falou de 6 fabricantes mais comumente publicados, né? Fabricantes onde há mais publicações, 6. Eu pontuei ele, dessas 6 hoje, elas são 3, porque uma foi englobando a outra. Tá? Então, essas 6 já não existem, são 3 dessas 6 aí. Então, esses são enormes conglomerados, né, industriais que vão se comprando. Então, hoje eles vendem próteses em um preço extremamente competitivo. E como o nosso volume é grande, o nosso processo licitatório é aberto e eles acabam ganhando. Então, a gente continua utilizando implantes importados lá, mas por questões de preço, porque eles conseguem atender a demanda com menor preço. Qual é a proporção hoje de importada nacional no INTO? Não entendi. A proporção de uso de prótese nacional importada no INTO. Existe qual percentual de nacional que é usado lá? Todas as bipolares são nacionais.
Então, as bipolares para fratura do colo do fêmur e idoso são todas nacionais. Todas as próteses totais de revisão são importadas. Então, a bipolar é mais ou menos 15%. Agora, se você for para a área do trauma, hastes intramedulares, placas bloqueadas, etc., é quase 90% nacional. Eu pergunto isso porque, como nós estamos recebendo a prótese de vocês para analisar aqui, eu acho que dificilmente vamos conseguir, então, uma prótese nacional total que não seja revisão, então. Provavelmente vai ser isso, né? Vão ser próteses todas importadas. Não, pelo contrário, a gente revisa, a maior parte, 95% das nossas revisões são externas ao INTO. Né? São operadas no sistema, nos hospitais municipais, estaduais, e eventualmente elas falham, nós revisamos no INTO. Né? A menor parte dos explantes são nossos próprios pacientes. Ah, perfeito. Então, como vamos vir próteses de outros serviços, nós vamos receber próteses nacionais também. Majoritariamente. Perfeito, obrigado. Então, muito bem, realmente ficou bem esclarecido esse aspecto, eu só comentei porque, como a gente está recebendo, professora Patrícia, é só interessante esse comentário, tá? Parabéns a todo o grupo, obrigado ao doutor Lourenço, ao professor Rodrigo, ao professor Daniel, que é especialista em quadril também, né? E a professora Patrícia, que é a nossa grande especialista na parte de metais aqui. Parabéns. Obrigada, doutora Ari, obrigada pela Muito participação. obrigado. Então, com isso, damos por encerrado a defesa. Cirilo, nesse momento, você pode, se quiser, parar a gravação. Eu vou pedir para todo o pessoal da sala, inclusive o Cirilo, sair da sala. Muito obrigada por nos acompanharem nesse momento. Eu vou ficar com o doutor